nada dentro do teu organismo por um teste de saliva. É uma maravilha, porque é rápido e tudo, não precisa tirar sangue nem nada. Ele descobre o seguinte, já se sabe, muitas reações de vitória, quando você sente que você venceu um obstáculo, ou alguém, um obstáculo, sobe a tua testosterona. Isso inclusive nas mulheres. Então não é uma reação apenas masculina, a testosterona existe nas mulheres e ela tem uma função. Portanto, existe um componente hormonal que tem a ver, e não explica tudo, nada, nenhum hormônio explica todo o comportamento, nenhum gene explica todo o comportamento, mas está envolvido. Uma das pesquisas do Rui, muito original, ele pegou torcedores de times portugueses e os colocou olhando um jogo. E ele media a testosterona quando o time perdia e o time ganhava. É tiro e queda. É tiro e queda. É só ter o time ganhar que você tem a tua testosterona sobe, que maravilha, né? É só ele perder. Portanto, a pergunta é muito pertinente. Existem bases hormonais para a gente entender um pouco. Não significa que você, tomando uma injeção de testosterona, você se torna um macho alfa, né? Opa, seria terrível. Já pensou? Ia todo mundo querer essa injeção. Ainda tem lá times aí que só com injeção. Espero que você não esteja pensando no meu. Estão lá de entrada lá. Essa questão, sexo, comportamento... Pois não. Cláudio Petralha. No título do seu talk show, Sexo, Comportamento e Evolução. Eu primeiro gostaria de saber se os animais se apaixonam. Primeira pergunta. A segunda é o seguinte, quando a gente começa a namorar por paixão. Ninguém vai casar ou vai começar a namorar já pensando no filho que vai ter. Na realidade não é assim. Então a gente não está pensando na transmissão dos seus genes ou da sua qualidade, a não ser que seja a qualidade financeira. Isso realmente os homens e as mulheres fazem. Mas na realidade, na prática, ou você se apaixona ou você não se apaixona. Como é que entra a paixão dentro do sexo e do comportamento? Porque a evolução é uma consequência talvez até ilógica ou então maravilhosa. E se a gente fosse prever todos os filhos que a gente tem, talvez a gente não os tivesse, ou talvez a gente tivesse muito mais. Eu gostei do que você falou. Eu gostei muito, Cláudio, né? Eu gostei do que você disse, especialmente de que, sei lá, o filho... Às vezes a gente, talvez, se fosse outra situação, você teria menos, você teria mais. Eu acho que você colocou muito bem. E você colocou muito bem que a coisa começa com paixão. Certo? Eu faço um teste nas minhas aulas de graduação. Eu faço um teste de paixão. Isso são perguntas para os meus alunos responderem. Um dos itens diz assim: quando vejo fulano ou fulana, meu corpo começa a tremer inteiro, certo? Outro, eu só penso nele, certo? Não consigo me desligar. Essas coisas. E a minha surpresa é que o número de questionários apaixonados que eu recebo, não a meu respeito. Aí não. Aí já pode gravar. Sejamos seletivos. Mas veja, a paixão não exclui o sexo. E o sexo não exclui a reprodução. Eu estava brincando. O sexo, basicamente, ele, de vez em quando, ele gera, né? O que você disse é evidente. Significa que seres humanos vão se reproduzir, vão se relacionar amorosamente, não só
não pensando na reprodução, como fazendo o possível para que ela não ocorra. Concorda? Né? É evidente que isso. Agora, isso não... Veja, isso é um dos aspectos do problema. Se você o considera globalmente, as próprias pessoas que estão apaixonadas não se dão conta que elas estão dentro de um esquema em que a reprodução pode acontecer. Não sei se te respondi. Em que a reprodução poderá acontecer. Às vezes as pessoas apaixonadas se casam. E muitas vezes elas têm filhos. A maioria das pessoas que se casam, não sei, tem filhos. Você entende? E a paixão é um dos caminhos que levam a isso. Mas a paixão e o sexo, elas se casam ou não? O que é mais forte, a paixão ou o sexo? O que é mais forte, a paixão ou o sexo? Porque às vezes pode ser diferente, a paixão está de um lado e o sexo do outro. Isso. Pode ser. Pode ser. Pode ser sim. Pode ser sim, eu não estou discutindo isso. Certo? Eu só acho que a perspectiva biológica te leva a, inclusive, pensar que você não tem consciência da função das coisas que você faz. Às vezes eu brinco, Cláudio, eu brinco, eu estava falando isso. Você vê, às vezes, namorados que se beijam. Às vezes em shopping center. E se beijam com um elevo, uma paixão, é um ato de sucção, uma exploração. Às vezes eu brinco, eu digo para os meus alunos, o que você acha de você bate no ombro de um deles e diz, você sabe qual é o significado biológico do que você está fazendo? O cara vai me dizer, pô, me poupe, não estou nem aí com aquilo. É verdade, mas isso não quer dizer, Cláudio, que também não tenha, sei lá, que esse não seja a própria paixão, talvez seja um mecanismo que nos leve a achar graça nisso. Ok? Então não discordo de você. Na verdade, até ia fazer uma pergunta a respeito da paixão, porque eu também já li alguma coisa a respeito de que a paixão ela é muito importante, porque na verdade para você chegar a fazer sexo com uma pessoa, você tem que vencer uma série de barreiras, inclusive de repulsão. E a paixão ela é muito importante nesse momento inicial de te deixar preparada a vencer. Maravilha. Né? Muito bem, muito bom. Eu acho que é um pouco isso, você erotiza o outro. Exatamente. Quer dizer, de repente, mas veja, Cláudio, é opinião, consenso de todos que estudam esse comportamento amoroso, que é difícil você imaginar a paixão sem sexo. É difícil você imaginar a paixão sem você achar que o outro é aquela beleza que você sempre quis. Entende? Existe paixão platônica? Ela acontece mais tarde. Pessoal, Sônia, e fiquei muito interessada quando você tocou em resposta a uma das questões, ou de uma ou de outra, quando você explicou assim, o nosso projeto de evolução, ele foi feito em números de poucas, não tão extenso. Eu nunca ouvi isso e gostaria de entender. Olha, é o seguinte, o ser humano é plástico, por natureza. Quer dizer, é uma espécie que tem transmissão cultural de conhecimentos. Então, muitas coisas que a gente faz são, vamos dizer, determinadas por uma adaptação cultural, certo? Mas talvez haja um limite a essa flexibilidade, certo? Talvez alguns psicólogos entendem que a civilização moderna talvez esteja colocando um estresse muito grande na tua capacidade de te adaptar. Porque
de tão diferente que é das condições para as quais você foi selecionado, que são situações de face a face e pequeno grupo de pessoas, todo mundo conhece todo mundo, etc. E tal. Então, há ali um ponto de reflexão, né? Até que ponto, embora haja adaptação cultural, até que ponto ela pode até ser prejudicial num certo ponto. Não sei se eu te respondi. Perguntas faltando. Daqui a pouquinho nós temos mais o quê? Mais uns 20 minutos. Sexo, comportamento e evolução. Aquela pergunta que vocês sempre quiseram fazer, nunca tiveram coragem. Tenham coragem. O momento é agora para entrar em discussão coletiva. Senão eu vou provocar mais um pouco essa polêmica aí de Darwin e Freud, que eu não fiquei tão satisfeito, porque na verdade a gente não vê 152 anos depois da publicação da Origem das Espécies, a gente ainda recentemente está havendo um interesse muito maior em Darwin, em teoria da evolução, mas parece que nas ciências humanas existe ainda um certo preconceito contra a teoria da evolução e como é que ela pode nos ajudar a interpretar o sexo, o comportamento. Na sua universidade, que é a Universidade da Isabel também, como é que vamos dizer, a teoria da evolução, o pensamento darwiniano influencia, especialmente a área de ciências humanas? Ainda existe preconceito nessa área? O que você acha? Na verdade, eu acho bom a gente situar isso ao Instituto de Psicologia, né? Eu trabalho no Museu de Zoologia, onde a teoria evolutiva, na verdade, não causa polêmica nenhuma, né? Não tem problema nenhuma. Ela é muito útil e é utilizada na compreensão de todos os fenômenos que são usados na minha área. Mas aí é muito fácil, se eu falar do Instituto de Biociências, o interessante é essa reflexão de dentro do Instituto de Psicologia, por exemplo. Existe uma velha cisão entre ciências humanas e ciências biológicas. E como todas as cisões, ela é baseada em ideias feitas, prontas, estereótipos, né? Então é curioso que até numa universidade você tenha grupos que dizem, não tem nenhum sentido pensar biologicamente, ou então alguns que diriam que não tem sentido você pensar o aspecto cultural, histórico do comportamento humano. O que a gente percebe, Sérgio, você tem razão em ser impaciente. Porque 152 anos é demais, né? Eu acho que a gente percebe uma possibilidade de integração do conhecimento, cada vez maior. Por exemplo, existe um movimento mais recente de psicologia que tem por nome psicologia evolucionista. Portanto, eu acho que é a primeira vez em que, de repente, psicólogos se juntam e dizem, bom, nós seremos evolucionistas, né? Então, isso já é um sinal de que há contato. Na verdade, eu entendo que a gente não deva ir sempre para os estereótipos. Você quer me reduzir para um animal? Né? Certo? Eu não sou algo mais do que isso. Né? Se você tira esse estereótipo, você percebe que há campo para você trabalhar junto. Eu fico muito contente de ter sido convidado para escrever um capítulo de um tratado de psiquiatria da infância e da adolescência, e que se chama Desenvolvimento Humano e Etologia, que é a ciência do comportamento biológico. Então, fico contente de ter escrito esse capítulo dentro de um manual que tem outras abordagens. Então, ela tem que ser percebida, né? Eu acho que você tem razão, né? Que a gente não espere mais outros 152 anos. Para começar... A teoria da evolução, ela praticamente não tem nenhuma área, né? Hoje em dia na medicina, na agricultura, a psicologia não pode ser uma exceção, né? Mas a gente nota que só recentemente
Você encontra até numa livraria como a Livro da Travessa, hoje você tem um grande número, 10 anos atrás, se você procurasse em livrarias brasileiras livros sobre